Olá pessoal, agora vamos pôr em prática, né, toda essa parte tributária de ICMS, de IPI que nós vimos aí, para a gente ver aí nas questões de prova. Vamos aqui. Julgue os seguintes itens relativos aos aspectos inerentes às operações com mercadoria. Questões do CESP inicialmente, né? Na venda a prazo de mercadorias por uma empresa comercial, faz-se o registro a débito da conta de ICMS a recuperar junto com as contas a receber dos clientes. Ele está dizendo que você vai registrar, quando você vende mercadoria, você registra ICMS a recuperar. Isso é o quê? Isso é falso. Na venda de mercadoria você tem um ICMS o quê? A recolher. Débito de clientes, ele está dizendo que faz o registro a débito da conta de ICMS a recuperar e débito de contas a receber dos clientes. Não, débito de contas a receber. É a contrapartida receita de vendas. Mas é débito de ICMS sobre vendas e crédito de ICMS a recolher. Você não tem esse ICMS a recuperar quando você vende mercadoria. Portanto, o item é um item falso. Item 13. Ao registrar a aquisição de mercadorias para revenda, no caso de incidência de IPI e ICMS, a empresa não incorpora o valor do ICMS na conta de estoques de mercadoria para revenda. Ele está comprando para revender. Está comprando para revender mercadoria com quê? Mercadoria com IPI e com ICMS. O IPI ele recupera? Não. Se o IPI ele não recupera, vai ser o quê? Vai ser custo. Vai estar integrado aonde? No estoque. Perfeito. E o ICMS ele recupera. Vai ser um crédito que a empresa vai ter ICMS a recuperar. Ao registrar a aquisição de mercadorias para revenda, no caso de incidência de IPI e ICMS, a empresa não incorpora o valor do ICMS ao estoque. Isso é o quê? Isso é verdadeiro, porque você vai creditar aqui fornecedores, debita ICMS a recuperar e o restante que vai para onde? O restante que vai para o estoque. Inclusive o IPI que você adquiriu. Ele faz parte do custo, porque você comprou para revender, você não recupera o IPI. Portanto, aí, verdadeiro. O item 13 é um item verdadeiro. Item, questão 14 aí. O montante pago ao fornecedor a título de tributos recuperáveis será incorporado ao valor do estoque de mercadorias adquirida para venda. Mesmo item, né? Se você adquire alguma coisa, você pagou um tributo e esse tributo vai ser recuperável, é o caso do ICMS, que ele é um tributo que vai ser recuperável, ele não integra o quê, pessoal? Ele não integra o estoque. O que vai integrar o estoque são o quê? Os tributos que não são recuperáveis. Os tributos recuperáveis não vão para o estoque, vai ficar lá no ativo como um tributo a recuperar. Portanto, o montante pago aos fornecedores a título de tributos recuperáveis será incorporado. Falso, não será incorporado. Questão 15. Em uma empresa industrial, o IPI sobre as compras de matéria-prima deve ser contabilizado em conta de tributos a recuperar. Vamos lá. Empresa industrial comprando, como é que eu sei que vai industrializar, Silvio? Está comprando matéria-prima. Matéria-prima é insumos. Então aí é aquele caso. Empresa industrial comprando para industrialização. Recupera IPI? Recupera. Ele fala o IPI, vai ficar registrado em conta de tributos a recuperar. Perfeito. Em uma empresa comercial, ou seja, empresa comercial, ela não recupera IPI. O IPI dessas compras de mercadoria deve ser contabilizado como despesa. Falso, ele vai ser contabilizado como o quê? Como custo, vai para o estoque de mercadoria. Quando ele está comprando mercadoria, ele não recupera IPI. O IPI vai ser um custo que vai ser integrado ao estoque. Portanto, falso. A primeira parte da questão é verdadeira. Em uma empresa industrial, o IPI sobre compra de matéria-prima deve ser contabilizado em conta de tributos a recuperar. Até aí, perfeito. Agora, em uma empresa comercial, o IPI sobre compras de mercadoria deve ser contabilizado como despesa? Não, como custo do estoque. O ICMS a recuperar representa um crédito tributário e será debitado no ativo quando a empresa adquirir mercadorias para revenda com incidência de ICMS. Isso é o que? Isso é verdadeiro. O ICMS a recuperar representa um crédito tributário, é um valor que a empresa tem a recuperar. Ele vai abater na hora lá do tributo a recolher. E será debitado no ativo, exatamente, Esse ICMS a recuperar é uma conta de ativo e quando você adquire, a gente já viu, vai creditar fornecedores e debita quem? Debita ICMS a recuperar, certo? Portanto, item
verdadeiro. Questão 17. Um lote de mercadorias adquirido para revenda por 15.800, com incidência de 17% de ICMS, ao ser vendido no mesmo local de aquisição por 20 mil, gera recolhimento de ICMS da ordem de 714. Tal recolhimento fundamenta-se na utilização do crédito tributário. Aí o que é que acontece, pessoal? Quando ele compra, se lembra que nós vimos aí na parte teórica, quando ele compra a mercadoria por 15.800, ele vai ter um crédito em cima desse valor. Quando ele vende essa mercadoria por 20 mil, ele vai ter o quê? Uma dívida. E isso vai compensar o que ele teve na entrada. Na realidade, pessoal, ele só vai pagar imposto do valor que foi agregado. Então ele vai ter um crédito de 17% em cima de 15.800 e vai ter uma dívida de 17% em cima de 20 mil. Então o tributo que ele vai pagar é 17% na realidade em cima dessa diferença. É 17% em cima de quanto? Em cima de 4.200. 17% em cima de 4.200, e isso aí vai dar quanto, né? Aí a gente tem que calcular 17% em cima de 4.200, 7 vezes 2, 14 a 1, 7 vezes 4, 28 e 1, 29, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 4 é 4, portanto 4, 9, 2, 11 a 1, 714, perfeito, exatamente, esse é o valor, né? Gera recolhimento de ICMS da ordem de 714, perfeito. Ah, Silvio, mas quando eu calculei o ICMS sobre vendas, na realidade, vai dar um valor muito maior, vai dar 3.400, perfeito, vai dar 3.400, mas quando comprou, teve o crédito, ele só vai recolher o valor da diferença, né? Então vai gerar um recolhimento de 714, que é justamente isso aí, né? Você vai ter um crédito, vai ter a dívida sua, é 17% em cima de quanto? Em cima de 20 mil, mas você vai abater 17% em cima de 15.800. Então, na realidade, o que você vai recolher vai ser 17%, colocando em evidência, em cima de 20 mil menos 15.800, que vai dar 4.200. Certo? O imposto, quando ele é não cumulativo, ele vai incidir em cima do valor que você agregou, que foi os 4.200. Portanto, questão 17, item verdadeiro. Questão 18. Considere que uma empresa comercial não contribuinte do IPI. Claro, se ela é empresa comercial, ela é contribuinte do ICMS. Se ela é industrial, ela é contribuinte do IPI. Se ela é uma empresa prestadora de serviços, ela é contribuinte do ISS. Tem realizado uma compra à vista por meio de cheque no valor de 13 mil em mercadorias, com 3 mil de IPI, alíquota de ICMS a 18%. Nessa situação, os lançamentos dos valores deverão ser realizados da seguinte forma. Questãozinha do CESP aí de mercadorias, vamos montar isso aí. Realizado uma compra à vista por meio de um cheque no valor de 13 mil. 13 mil foi o valor do cheque, foi o valor pago. Esse valor pago foi o valor de quem? Qual é o valor pago, Silvio? É o valor da nota fiscal, 13 mil. 13 mil foi o valor da mercadoria com IPI, que comprou, ele falou aí, com IPI de 3 mil. Perfeito. 3 mil e o valor da mercadoria quanto? É 10 mil. Essa empresa é uma empresa comercial, não recupera IPI, mas recupera ICMS. E o valor do ICMS que vai recuperar é 18%. Em cima de que valor? Né? Depende, né? Pode ser cumulativo, não interessa. O IPI não integra a base de cálculo de ICMS. Vai ser 18% de 10 mil, que aqui eu vou ter 1.800 de ICMS a recuperar. Então, só fazer aí o lançamento, né? Vai ser pago, banco conta movimento, foi pago em cheque, 13 mil, perfeito. Eu vou debitar o ICMS a recuperar. ICMS a recuperar de quanto? De 1.800. E o restante que vai para o estoque de matéria-prima. E o valor que vai para o estoque de matéria-prima vai ser quanto? Vai ser 11.200. Portanto, está tudo certinho, estoque de matéria-prima e ICMS a compensar ou a recuperar, né? Ele pode utilizar aí desse termo também, né? ICMS a compensar, é um crédito que ele vai ter aí a compensar quando da venda. E banco conta movimento, portanto, questão 18, item verdadeiro. Questão 19, com referência aos métodos de avaliação de estoque, julgue os itens que seguem.
Considere que uma empresa que adote a sistemática de inventário permanente tenha adquirido mercadoria de seu fornecedor. Então, se ela adquiriu mercadoria de seu fornecedor e ela é uma empresa que tem inventário permanente, qual é o lançamento que você vai fazer para essa empresa? Débito, né? Empresa, inventário permanente, tem adquirido, né, de seu fornecedor mercadoria. Então você vai creditar fornecedor e debitar quem? E debitar estoque. Perfeito. Né? Por quê? Porque é inventário permanente. Se fosse inventário periódico, você debitaria que conta? A conta compras. Beleza. E depois ele fala, e as tenha devolvido por não atender o requisito de qualidade da empresa. Nesse caso, o lançamento a crédito realizado pela empresa, conta da devolução, deverá ser realizado na conta de estoques. Perfeito. Se debita estoques e houve a devolução, houve. Eu debito fornecedores e credito quem? Estoques. Ah, Silvio, e se fosse inventário periódico, quando da compra você debitava a conta compras e quando da devolução você ia acreditar que conta a conta devolução de compras, certo? Devolução de compras. Portanto, ele fala, né, que vai ser direto na conta do estoque, é verdadeiro porque trata da figura do inventário permanente. Questão 20 e 21 aí. Para responder as questões de número 20 e 21, considere os dados abaixo. A companhia comercial Olavo Bilac iniciou o mês com estoque de 10 unidades de uma determinada mercadoria com preço unitário de 400, já líquido de impostos recuperáveis. As operações abaixo foram efetuadas pela companhia nesse mês, sendo que os preços de compras estão sujeitos à alíquota hipotética do ICMS de 20%. A companhia é contribuinte do PIS e da COFINS pela sistemática cumulativa, com alíquota de 0,65 e 3. Então, compra e venda aí. Ele quer saber, né, o estoque final das mercadorias, caso a empresa adote o EPS, e ele quer saber o custo das mercadorias vendidas. Pessoal, né, o que é que acontece? Vamos só abrir aqui, antes da gente resolver essa questão, a gente comentar uma coisa aqui. Vamos supor que você compre 100 unidades de mercadoria, o valor unitário dessa mercadoria é de R$10, 100 unidades a R$10, que isso vai me dar quanto? 1.000, certo? Beleza, 1.000 é o valor da mercadoria. O custo, o valor, né, unitário da mercadoria é 10. Agora você comprou essa mercadoria e essa mercadoria vai ter um IPI de 10%, 100, beleza, 1.100, e você está comprando para revender. Isso vai ter um ICMS, vamos supor, de 20%. 20% de quanto? De 1.000, que vai dar o quê? 200. Então, qual é o valor da compra líquida? Qual é o valor que você vai levar para o estoque? É o valor da mercadoria 1.000, mais, né, o IPI 100, menos o ICMS 200. Então, o valor da compras líquidas, aquele valor que você debita quando a gente faz aquele lançamento de lá no estoque, é 1.100 menos 200, que vai dar quanto? Que vai dar 900. Esse é o custo que vai para o estoque, certo? Então, o valor da mercadoria, o valor, né, o preço unitário dessa mercadoria é quanto? É 10. O preço unitário é 10. Então, você comprou 100 unidades a 10. Só que a compra líquida que você vai levar lá para o seu estoque, ó, para parte lá de entradas, né, aí na entradas vai ter aquele item lá, quantidade. Qual a quantidade que você comprou? 100. Qual foi o total? Eu paguei 1.100, mas o custo, o valor das compras líquidas, que é esse que é o valor que eu vou levar para o estoque, vai ser quanto? Vai ser 900. Isso vai me dar um custo unitário de quanto? De 9, certo? Então, uma coisa, pessoal, é o preço da mercadoria e outra coisa é o custo daquilo ali. O custo é o valor que você vai levar para o seu estoque, certo? O preço é o valor que foi negociado. O valor que foi negociado é o preço. Mas ali, se tiver tributos por fora, a gente tem que agregar. Se tiver tributos recuperáveis, a gente tem que tirar. Uma coisa é o preço da mercadoria, que é o valor negociado. Outra coisa é o custo, que é o valor que vai para onde? Que vai para a ficha do estoque. Isso aqui a gente vai ver, né? Se tiver ainda frete, seguros, a gente vai agregar isso aí. Certo? Então, presta atenção. Preço, valor da negociação, custo, já foi o valor que foi para o estoque. Agora, muitas vezes, a banca erra.
erra e você tem que ficar esperto para você acertar. Como, Silvio, que a banca erra? Muitas vezes ele fala assim, ó, a empresa comprou determinado produto por um custo de 100, olha só, o custo de 100, com IPI de 10% e ICMS de 20%. Ela me falou que comprou por um custo de 100, com IPI de 10 e ICMS de 20, então ali errou. Porque ali foi o quê? Foi o preço. Preço da negociação, preço de compra. E não foi o custo do produto. Certo? Então, se ele me der o custo, já é o valor da ficha de estoque. Se ele me der o preço, eu tenho que saber calcular o valor que eu vou levar para a ficha de estoque. Agora, uma maneira dele falar errado é isso aí. Comprou por um custo de 100, com IPI de 10 e ICMS de 20. Na realidade, ele lhe deu o preço da mercadoria. Beleza? Fica esperto para isso aí, para mesmo quando a banca errar, a gente acertar. Então ele quer saber aí essas informações, vamos lá, né? Ele disse aí, ó, iniciou o mês com 10 unidades de mercadoria com preço de 400. Então ele iniciou o mês com 10 unidades com preço, com o, ó o que ele fala aí, com preço unitário de 400, já líquido dos tributos recuperáveis. Então o que ele está lhe dando ali é o valor da ficha de estoque, é o custo. As operações abaixo foram elas efetuadas pela companhia nesse mês, sendo que os preços de compra estão sujeitos à alíquota hipotética de 20% do ICMS. A companhia é contribuinte do PIS e da COFINS pela sistemática cumulativa, com alíquota de 0,65 e 3. Se é pela sistemática cumulativa, quando eu creditar, quando eu comprar, não vou ter crédito desses tributos, para você não cair em enganação. E isso aí só vai incidir quando? Quando você vender essas mercadorias. Certo? Se é sistemática, não cumulativa, só vai incidir quando da venda. Perfeito. Ele quer saber o quê? O estoque final das mercadorias adotando o EPS. Lembra? O EPS, o último que entra, é o primeiro que sai. Beleza, Silvio. Então a gente já tem 10 unidades A4, compramos 20 unidades ao preço preço unitário de 520. Pessoal, a gente comprou 20 unidades ao preço de 520. Olha só. 20 unidades a 520. Só que esse é o preço. E o valor que a gente vai levar não é o preço, ó. 20 unidades a 520. Só que esse 520 não é o valor que vai para o estoque, não. Por quê? Porque aqui tem ICMS. Ele me falou que teve ICMS de 20%. E lembra que o valor das compras líquidas é o valor da compra, o valor da mercadoria, 520, mais IPI, que no caso não teve, menos ICMS, que foi de 20%. 20% de quanto? 20% de 520, que isso vai me dar 104. Logo, o valor das compras líquidas, nesse caso, vai ser 520 menos 104, 416. Então, essa compra que você comprou e pagou 520, que era o valor da mercadoria, né, na realidade, o custo que você vai levar para o estoque é quanto? É 416. Então, você tinha 10 unidades a 40 cada uma e comprou 20 unidades, ó. Comprou 20 unidades, porque se tem 10 unidades a 400, o custo era 40. Comprou 20 unidades a 520. Só, conforme nós falamos, esse foi o valor do produto. Mas o custo eu tenho que tirar o quê? Eu tenho que tirar o ICMS, que é o valor das compras líquidas. Perfeito. Então 20 a 416, que isso vai me dar quanto aí, né? 20 unidades a 416, 10 unidades, 20 a 520, isso eu vou ter, né, 20 a 416, compra de 20 unidades ao preço unitário, né, de 520, então vai ser 20 unidades a 416. Esse, na realidade, 520 era o preço unitário e não o preço total. Então isso aqui, esse valor da compra líquida vai ser a compra líquida unitária. E aí a gente acha, né, o valor total aqui de 20 vezes 416, que vai dar 993.200, que não vai interessar muito para a gente. Esses 10 a 400 vai dar 4.000. Né? 20 a 416 vai dar 9.320. Ah, Silvio, por que esse valor total não vai me interessar, Silvio? Porque o que vai me interessar é esse custo aqui, né? Esse custo unitário. Beleza, tinha 10, comprou 20. Tinha 10 a 40, comprou 20 a 416. Aí depois vendeu 25. Pessoal, qual é o método aí? O método aqui, Silvio, é o EPS. Então, se vendeu 25, você vai tirar primeiro de onde? Você vai tirar primeiro da última entrada.
Ah, certo, então vendeu 25, eu vou tirar 20 daqui e vou tirar 5 daqui. Perfeito. Aí ele me fala depois, compra de 30 unidades ao preço unitário de 550. Comprou 30 unidades ao preço unitário de 550. Mas esse é o preço unitário. O que vai me interessar para levar para o estoque é o custo unitário. Como não teve IPI, não teve nada, só ICMS, desse preço unitário, eu tenho que tirar o quê? Eu tenho que tirar os 20% do ICMS. Então, o valor das compras líquidas vai ser 550 menos 20% correspondente ao ICMS. 20% de 550, que vai dar 110. Logo, o valor das compras líquidas, valor unitário, custo unitário ali, né, correspondente àquela compra, vai ser 550 menos 110, que vai dar 440. Ah, certo. Então, comprou 30 unidades a 440. Ah, Silvio, se você for só quiser fazer essa conta, 3 vezes 4, 12 a 1, 1.320. Né? 13.200. Perdão, 13.200. Ok. Aí comprou essas 30 unidades. Aí depois ele fala, venda de 20 unidades ao preço unitário de 640. Vendeu 20. Se o método é o quê? O EPS é dessa última entrada aqui. Então a gente vai vender 20 unidades. Certo? Vendeu essas 20 unidades. Beleza, ele quer saber o quê? O estoque final de mercadorias no mês. O estoque final foi o que sobrou. O que foi que sobrou? Daquela primeira entrada ali sobrou alguma coisa? Sobrou. Ó, 10 menos 5, 5. Então o estoque final vai ser 5 vezes 40. Da segunda compra sobrou alguma coisa? Nada. E da terceira sobrou alguma coisa? Sobrou. 30 menos 20, 10. 10 vezes 440, né? 10 vezes 440. Então o estoque final vai ser igual. 5 vezes 40, 200. 5 vezes 40, não. 5 vezes 400. Porque o custo unitário, ó, foi de 400. Ele me falou o preço unitário, mas é o custo, que é o valor que está na ficha. 400. Então, 5 vezes 400, mais 10 vezes 440. Portanto, 2.000 mais 4.400. Vai ter um estoque final de quanto? De 6.400. Portanto, a alternativa correta é a letra B. A gente já tinha trabalhado o EPS na aula anterior, mas agora é o EPS com o quê? Com tributo, para a gente ver o que tem que tirar. Certo? Então, a grande coisa dessa questão foi o quê? Foi você saber que estava comprando alguma coisa de 520, de preço unitário de 520, mas para você levar para o seu estoque, você não leva aquele valor, você leva o custo. E o custo você tem que tirar o quê? O ICMS que você teve ali a recuperar. Certo? De quanto? No primeiro caso de 104 e no segundo caso de 110. Que é 20% de 520 e 20% de 550. Ô Silvio, e esse preço unitário de venda interessa para quê? Esse preço unitário de venda vai interessar para você apurar o lucro. Certo? Beleza aí. Questão 21. O custo da mercadoria vendida no mês, caso a empresa, né, a companhia utilize o método PEPs. Ele quer saber o CMV caso a empresa utilize o PEPs. Então a gente já tem montado mais ou menos aqui que você tinha 10 unidades ao custo de 400. Aí compramos 20 unidades ao custo de quanto? De 416. Isso foi o que nós tínhamos. Aí vendemos 25 unidades. No anterior foi o EPS, agora é pelo PEPs. Se a gente vai vender 25, a gente vai tirar 10 daqui e vamos tirar 15 daqui. Perfeito. Aí compramos mais quantas unidades? 30 unidades, ó. 30 unidades a 550. Só que ali está com ICMS. Qual foi o valor que a gente levou? 30, né? A quanto? A 550 menos 110, que deu 440. Perfeito. Aí vamos vender. Vai vender quantos aí que ele fala? Venda de 20 unidades. Se é PEP, você vai vender 20 unidades, como é que você faz? Você vai vender 5 unidades daqui, zerou, e vende mais 15 unidades daqui. Perfeito. Aí o que foi que ele disse? Quando você quer o estoque final, você vê o que sobrou. Quando você quer o CMV, ele quer agora o CMV. Você vai pegar o que saiu. O que saiu é o que está entre parênteses. 10 vezes 400, 4.000, mais 20 vezes 416, né? 20, 2 vezes 6, 12 a 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 2 vezes 4, 8, 8.320, certo? O que é 8.320? Foram as 20 unidades vezes 416. E 15 unidades vezes 440, né? Deixa eu botar aqui para você depois não ficar doido aí, né? Ó, deixa eu colocar aqui, o CMV vai ser igual a 10 unidades vezes 400,
mais 20 unidades vezes 416, mais 15 unidades vezes 440. 10 vezes 404 mil, 20 vezes 416, 8.320, 15 vezes 440, isso vai dar 6.600, né? Portanto, a gente vai ter aí um custo da mercadoria vendida de quanto? De 4, 8, 12, 12, 6, 18, 18.920. Ah, certo, 18.920, portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Né? Então, uma coisa é o preço, outra coisa é que você vai levar para sua ficha de estoque, que é o custo, que é o valor que você tem que tirar ali, né? No caso dos tributos recuperáveis, e agregar outros valores, né, que a gente ainda vai ver. Questão 22, essa questão foi uma questão interessantíssima. A firma Bodegueiros Comerciais Limitada mandou elaborar a ficha de controle de estoques de sua mercadoria X, cuja tributação ocorre com a incidência de ICMS de 17%, com as seguintes informações. Tinha lá em estoque existente 30 unidades a 18, comprou 100 unidades a 24,10, vendeu 60 a 36,14, um monte de coisa aí, né? Aí ele me fala aqui, os cálculos de controle dos estoques foram feitos a partir dos dados acima, considerando o critério EPIS, o último que entra é o primeiro que sai. Mas, sabendo da não permissão de uso desse critério para fins fiscais, a organização mandou refazer os cálculos para contabilizar as transações segundo o critério PEPIS. Ó, mandou de UEPIS para fazer para quê? Para PEPIS. A mudança do critério provocou uma variação para menos no valor de... Eu já lhe falei quais são as três coisas que variam: estoque final, CMV e lucro bruto. Estoque final, CMV e lucro bruto. Você podia fazer essa questão aqui, ia perder um tempo desgraçado, sair calculando ICMS 17% em cima desses valores aqui. Esse tipo de questão não é feito para você resolver desse jeito, é feito para você resolver no macete, né? Então aqui, eu já sei de cara que as três coisas que mudam são o quê, pessoal? Vai ser, ó, o lucro bruto, o estoque final e o CMV. São as três coisas que mudam de um para o outro: lucro bruto, estoque final e CMV. Beleza. Eu sei que, por exemplo, tanto faz, ó, o método PEPS como o EPS, o ICMS a recuperar vai ser o mesmo, o ICMS a recolher vai ser o mesmo. O ICMS a recolher é o valor da venda, em cima do valor da venda. O ICMS a recuperar é em cima do valor da compra. Isso não muda. Beleza. Eu sei que, vamos ver aqui, o sistema aumentou de preço ou diminuiu? Ó, aumentou, tinha um estoque a 18, comprou depois a 24 e depois comprou a 36. Isso que me interessa saber, ó, a 30, 18, 24 e 30. Então os preços aumentaram. Os preços aumentaram significa aquele sistema que a gente já viu, sistema inflacionário, primeiro que entra, né? E no sistema inflacionário, o primeiro que entra, o primeiro que sai, o PEPS, o que é que vai acontecer com ele? Se o sistema é inflacionário, o primeiro que entra, o primeiro que sai, o PEPS, e você vai ter um custo de mercadoria vendida menor. E o estoque final que sobrou vai ficar com o valor das últimas entradas, que são mais altos. Então o estoque final vai ser maior, que varia diretamente com o lucro bruto, que é maior. Aonde eu botei aqui no PEPS, né? No PEPS você vai ter o lucro bruto maior e o estoque final maior. E o CMV é o que no PEPS? Menor. E o EPS? O último que entra é o primeiro que sai. Beleza, sistema inflacionário. O último que entra é o primeiro que sai. Então isso aqui vai ser o CMV e isso aqui vai ser o estoque final. Então o estoque final vai ser menor, o lucro bruto vai ser menor e o CMV vai ser o quê? Maior. Ele disse que foi feito pelo EPS e vai ser convertido para o PEPS. As coisas que vão mudar são essas. Mas o lucro de EPS para PEPS vai fazer o quê? Vai aumentar. O lucro vai aumentar. O estoque final, assim como o lucro, vai aumentar também. Agora o CMV, quando você fez pelo EPS, ele teve um valor mais alto. Quando você vai fazer com o PEPS, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir. E ele fala, foi feito pelo EPS e foi convertido para o PEPS. Isso aí vai provocar uma variação para menos no valor de quem? No valor do CMV, meu amigo. No CMV. Ah, Silvio, não precisava fazer a questão, não precisava fazer nada na questão. Era só isso aí. Você tem que estar com esses conceitos, ó, antenado. Porque se você fosse fazer uma zorra de uma questão dessa, né, 17% em cima desses valores, você ia sair dizendo assim, essa prova não deu tempo de fazer. Não deu tempo de fazer porque você não soube fazer como era para ter feito.
Certo? Então é isso aí que a gente tem que aprender aí durante o curso, né? Essa tática aí para responder prova. Então não precisava fazer nada absolutamente, era só saber quando do EPS para o PEPS diminui. A única coisa que diminui as três coisas que variam, lucro bruto, estoque final e CMV. E a única coisa que diminui do EPS para PEPS, se for no sistema inflacionário, é quem? O CMV. Porque o resto tudo vai aumentar. Beleza? A gente dá uma paradinha aqui e volta aí no próximo bloco com mais questões. Até já.